pessoal, Isabela de novo para mais uma aula. Química 1 de geral inorgânica. Gente, eu queria perguntar para vocês como que vocês estão aí na matéria, se esse formato de aula tá dando certo, porque aí se não tiver, a gente tem como mudar, dar uma melhorada. Interajam com a gente, mandem dúvidas, é muito ruim falar sozinho. De verdade, a gente quer que vocês progridam aí nesses 6 meses, porque a gente tem pouco tempo, né, pro Enem, menos de 6 meses até lá, e tem muita matéria, as aulas estão bem densas, né, e acaba que, por ser um conteúdo assim meio que gravado, não tem interação, então a gente não sabe o feedback de vocês, e também acaba sendo um pouco mais longo, um pouco mais cansativo. Mas, por favor, se comuniquem, falem se vocês estão curtindo, se está dando certo, se tem algo que está com muita dúvida, mandem pra gente. Outras questões que a gente não passou, que vocês estão fazendo, podem mandar também, tá? A gente está aqui para isso. Então, vamos lá. Vamos à aula de hoje. A aula de hoje é sobre geometria molecular e polaridade, que são duas matérias que estão bem interligadas, por isso que a gente está dando junto. Beleza? Então, vamos lá. Vamos então definir primeiro o que é essa estrutura espacial da molécula. O que é isso que a gente chama de geometria molecular? A gente sabe que a geometria molecular ela é a posição relativa, ou seja, um em relação ao outro, dos átomos entre si e seus ângulos de ligação. Isso é muito importante. E a dedução dessa geometria molecular, ela tem como base dois princípios: o número de átomos na molécula e as ligações do átomo central. O número de átomos da molécula é lógico, quantas a gente está lidando ali. Mas quem é o átomo central? Ele é literalmente o átomo que vai estar no centro, aquele que vai fazer o maior número de ligações, geralmente o que está em menor quantidade da molécula. Existem algumas moléculas que não têm um átomo central, como as moléculas diatômicas, com só 2 átomos. Mas a maioria das geometrias mais complexas tem sim, beleza? Então, a gente, antes de pensar nos tipos de geometria que a gente vai estudar, a gente precisa relembrar, vamos pegar esse conceito lá da física, o conceito de repulsão de cargas. A repulsão de cargas, ela diz o seguinte: se nós temos cargas de mesmo sinal, elas se repelem, e se nós temos cargas de sinais opostos, elas se atraem. Então, como a gente sabe que o nosso átomo ele é formado por um núcleo concentrado e que a maior parte dele é um espaço vazio, cheio de eletrosfera, com elétrons, naquele conceito de nuvem eletrônica que a gente pegou lá do princípio de incerteza, a gente sabe que os elétrons eles vão interagir entre si numa molécula, certo? Eles vão estar juntos, vão estar ligados. Então, não só os átomos que estão sendo compartilhados, eles interagem. Os átomos que estão ao redor, os átomos livres, também interagem. Beleza? Então, essa teoria, que é a sigla VSPR em inglês, é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. E o que ela diz pra gente? Ao redor do átomo central, os pares eletrônicos ligantes e os não ligantes, ou seja, aqueles que compartilham elétrons e aqueles que não estão compartilhando, só estão ali de boa, se repelem, tendendo a ficar o mais afastado quanto possível. O que isso quer dizer para a gente? Significa que tanto os átomos que estão sendo compartilhados quanto os que não estão sendo compartilhados estão interagindo. E para a gente minimizar essa repulsão, lembra a história do teu irmão dividindo o quarto com você, mas ele não quer, muda para outro quarto? Mesma coisa. Se vocês podem ficar o mais afastado quanto possível para evitar conflito, para que eu vou aproximar? Isso não significa que é uma distância fixa. Por exemplo, eu tenho uma molécula diatômica. Se ela virar triatômica, essa configuração vai mudar, eles vão ficar um pouco mais aproximados. Mas de uma maneira geral, para diminuir a repulsão, diminuir essa energia, para eles não se repelirem tanto. Tudo bem? Agora vamos pensar aqui num exemplo mais concreto. Vamos olhar para a nossa querida água. A água, já adiantando um pouquinho, ela tem uma configuração espacial angular, né? Vamos pegar aqui 2 canetinhas para
mostrar para vocês. Essa configuração angular, ela é uma daquelas que a gente acha que ela tá no plano do papel, mas não tá. Porque, na verdade, ela pode fazer isso, né? Eita. E se eu faço isso, ela já fica 3D, beleza? E, mais que tudo, nós sabemos que o oxigênio, que tá aí como átomo central, tá vendo? Ele é o centro entre os dois hidrogênios. Ele é da família 6 na tabela periódica. Ele é da família dos calcogênios, né? A família que leva o nome dele mesmo, o nome do oxigênio. Então, ele tem 6 elétrons na última camada, beleza? Então, vamos dar uma desenhada aqui. Ele tem esses dois pares, então 2, 4, 5, apareceu ali, 6. Ele completa o octeto dele fazendo as ligações com os hidrogênios, né? 7 e 8. Só que esses dois pares eletrônicos, eles influenciam diretamente na nossa geometria. Eles estão causando repulsão. Mas aí você fala, a tendência é a gente achar que ele vai ficar assim, chapado no papel, com os hidrogênios aqui, um aqui em cima e o outro aqui embaixo. Mas, na verdade, eles estão num formato... Deixa eu ver se eu consigo representar com as canetas aqui. Eles estão num formato um pouco para fora desse plano. Eles estão num formato um pouco para fora, tá vendo? Lá no desenho, a gente tá vendo eles assim, ó. Essa aqui é a água e os pares eletrônicos são esse aqui, azul mais claro, e esse aqui, beleza? A tendência é a gente achar que eles estão assim, ó, todos no mesmo plano. Por mais que aquele ali esteja para baixo. Se ele estivesse aqui, ele também ia estar no mesmo plano. Isso gera uma repulsão muito grande. A ideia dele estar num plano diferente, ó, aqui passa um plano, ó, e aqui passa outro plano, tá bom? É para minimizar essa repulsão, ou seja, tão afastados quanto possíveis, beleza? Então, o que a gente conclui disso aí? Isso significa que a nossa geometria ela vai variar não só com a quantidade de átomos envolvidos, como também com a presença dos seus pares de elétrons livres que sofrem repulsão. Aí você fala, mas Maia, não vai ser o mesmo tipo de repulsão, né? Poxa, quem está ligado vai ter o mesmo tipo de repulsão de quem não está ligado? Realmente, não vai. A gente pode fazer uma tabelinha, tipo assim, pares ligados, par ligado com par ligado, sofre menos repulsão do que par ligado com par sozinho, né? Por exemplo, os elétrons entre essa ligação aqui, OH, e esse cara aqui sofre uma repulsão maior do que essa ligação e essa ligação, tanto que eles estão afastados por um ângulo maior. Par ligado e par sozinho, vamos botar S de sozinho, que sofre uma repulsão do que dois pares sozinhos. Isso significa que, tipo assim, se nós tivermos dois pares não ligantes, tivermos pares sozinhos, a tendência deles é ficar, cara, muito, muito longe. Os que estão ligados, como eles estão um pouco mais estabilizados ali pela ligação, eles conseguem ficar um pouco mais juntos. Mas, cara, não tem o par não ligante. A tendência vai ser ficar mais afastado que eu conseguir. Tudo bem? Então, vamos dar seguimento. Agora que a gente já sabe disso, já sabe que VSPR é muito importante, sempre vai ter repulsão na minha estrutura molecular, independente de eu ter par não ligante ou não. Entenda, a repulsão ela não está associada ao par sozinho, ela está associada ao elétron, né? A carga do elétron. Então, mesmo que eu não tenha pares não ligantes, eu vou ter essa repulsão, vou tentar ficar o mais afastado possível. Agora, se eu tiver esses pares não ligantes, a minha vida complica um pouco mais. Eu vou ter que aproximar as minhas ligações que sofrem repulsão, mas sofrem uma repulsão menor para eu não prejudicar tanto essa daqui.
beleza? Para minha molécula continuar estável e de boa. Show? Vamos falar então dos tipos de geometria molecular. Nós temos 5 principais geometrias, né? E delas derivam algumas outras. Mas a nível de Enem, a gente só precisa ver essas 5. Essas 5, beleza? Então vamos lá. Vamos começar pela geometria linear. Lembra que a gente estava falando de moléculas diatômicas? Então, essa geralmente é a geometria delas. A geometria linear, esse ângulo que está aparecendo aí, ele é um ângulo aproximado, tá bom? Em geral, 180 graus. E isso vale para todas, tá bom? Vamos lá. Geometria linear, como o próprio nome diz, ela é um formato de linhas separados por 180 graus, né? Um no extremo, outro no outro. E ocorre quando moléculas são formadas por 2 ou 3 átomos em que não há pares de elétrons não ligantes, ou seja, esses pares de elétrons eles vão fazer aquela repulsão lá do VSPR para inclinar essa ligação, entendeu? É o caso do hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio está lá, sem família, mas ele está ali em cima da 1A. Por quê? Porque ele só tem um elétron. E vocês não estão vendo nada que eu estou apontando para o seu negócio. Mas ele só tem um elétron. Então é esse elétron que eles estão compartilhando. Então não tem outra geometria possível, né? E essa é uma geometria que a gente pode representar fidedignamente, se é que essa palavra existe, a gente pode representar de maneira fiel no papel, porque ela é 2D, certo? Vamos ver outros exemplos? Por exemplo, o HCN. H a gente sabe que tem um carbono, A da química orgânica. Então, gente, isso aqui é um geralmente, tá? Não necessariamente não haverão pares de elétrons livres, mas eles vão estar organizados de uma forma que a repulsão deles não vai ser considerada para essa geometria. Por exemplo, aqui nós temos outros exemplos. O HCN, que é uma molécula triatômica, mas que também tem geometria linear, né? Ele tem aqui uma ligação tripla do carbono com o nitrogênio, que é uma ligação que a gente costuma dizer que é uma ligação muito engessada, né? Ela não permite a rotação através da ligação. Então, esse par de elétrons que tiver aqui, ele vai estar super de boa, super tranquilo, não vai provocar ângulo por conta dessa ligação tripla aqui engessada. Nós temos também o CO2, que também é uma molécula triatômica que o Enem adora, que também tem a geometria linear, né? Por conta aí das duas ligações duplas, não forma ângulo também. Tranquilinho? Então vamos ver a próxima. Geometria angular, que a gente já deu um spoiler ali na água. Ocorre em moléculas formadas, geralmente, tá? Geralmente ocorre em moléculas formadas por 3 átomos, em que o átomo central, o átomo que está no... isso é uma boa coisa para falar. Nesse caso aqui, nós não temos átomo central, porque são só 2. Nesse caso aqui, o átomo central é o carbono, nesse caso aqui, o átomo central também é. Nesse caso aqui, o átomo central também é o carbono. Ah, mas Maico, aqui como é que eu vou saber se vai ser o nitrogênio ou se vai ser o carbono? A fórmula mínima, ela já dá um spoiler pra gente, ela já organiza mais ou menos. Mas assim, pensa, se o nitrogênio estivesse no meio e ele estivesse fazendo 4 ligações, ia ficar um elétron lá perdido, desemparelhado, muito louco, né? Ele ia superar o octeto, né? Ele ia ficar com 9. E o carbono ia ficar deficiente de 1, né? Porque ele ia estar fazendo só 3 ligações se ele tivesse no lugar do nitrogênio. Então não faz sentido, né? Voltando. A geometria angular tem esse ângulo médio de 104,5. Isso pode variar. A gente vai ver uma molécula que tem um ângulo um pouquinho maior, é 107, se eu não me engano. Então vamos dar uma olhadinha. Como a gente já viu a água, aquele lance lá dos elétrons não ligantes fazendo essa repulsão, ou seja, vamos supor que ele estivesse assim, linear, e esses 2 elétrons ali de cima, como eles estão muito próximos, eles forçam essa ligação para baixo e eles se deslocam numa outra direção, né? Que nem a gente já viu com o lance das canetas, que é muito mais legal em sala, né? Mas aqui é o que estamos tendo. É como se aqui fosse o HH e os pares de elétrons aqui em cima, tá bom? E nunca acerto o lado. Tá vendo que eles estão em planos diferentes? Ele tá entrando aqui.
Já já a gente fala de uma notação para explicar se ele está entrando ou está saindo. Mas nesse caso, como são os elétrons mesmo, a gente não precisa. Outro caso aqui também, o SO2, como eu falei, ele tem um ângulo um pouquinho menor, que ele sofre uma repulsão maior, mas também é uma geometria angular, tudo bem? Então vamos para a próxima. Geometria triangular. Esse aqui é quase, eu não vou falar sempre, porque falar sempre na química é muito difícil, mas é praticamente sempre 120 graus. Ocorre em moléculas formadas por 4 átomos em que não há pares de ligantes livres, para formar aquela repulsãozona lá. Geralmente, tá? Não levem isso ao pé da letra, tipo, tá escrito lá, é porque... Não, claro que tem exceções, a gente não abrange todas as moléculas quando a gente generaliza. Mas a maioria, as mais comuns, as que mais aparecem, tá bom? Vamos lá. Geometria triangular. CH2O, que a gente vai ver lá na química orgânica, quando a gente começar a ver funções. Ó, você consegue traçar perfeitamente um triângulo aqui. Vamos tentar traçar? Uma coisa que geralmente buga a cabeça dos alunos é... Poxa, mas são 4, triângulos não são 3? Então, mas a gente tem que pensar que o átomo, ele tem um átomo central, né? É como se tivesse um cara no meio do triângulo. É como não é, né? Tem um cara no meio do triângulo. Outro exemplo também, BF3. Muito importante. Não generalizem também essas fórmulas aqui. BF3, PCl3 vai ser sempre triangular. Nem sempre a gente precisa fazer a análise dos elétrons. Eu vou fazer um exemplo com vocês para a gente montar a geometria molecular, tá bom? BF3, vamos lá. Ângulo de 120 graus. O cara tá de boa, bem distante dos ligantes dele, né? Flúor, flúor, flúor e o boro no meio, beleza? O boro, lembrando, lá da aula de tabela periódica, tá na família 3, a gente pode consultar. Se ele... Tabela periódica, por exemplo, que não tem neném, mas ele te dá os dados, né? Pelo número atômico, fazendo a distribuição eletrônica também da aula passada. A gente consegue saber quantos que tem na última camada. Tudo bem? Próxima. Geometria piramidal. Aqui é que o negócio fica louco. Ocorrem moléculas formadas por 4 átomos a pares não ligantes. NH3, famosa e querida amônia, né? Cheirinho de peixe. A gente sabe que o nitrogênio, ele é da família 5A, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. É justamente esse par de elétrons aqui em cima que provoca essa repulsão. Então, pensa assim, originalmente, se a gente não tivesse esse par, ele seria triangular, certo? Trigonal planar. Como a gente tem esse carinha, ele faz essa repulsão. Lembra que a repulsão entre par ligado e par não ligado é maior do que a de par ligado com par ligado. Por isso que ele empurra elas para baixo. Porque é melhor, é mais estável. Ou seja, gera menos energia um par ligado estar perto de um par ligado do que um par ligado estar perto de um par não ligante. Beleza? Outro exemplo que a gente tem, PCl3. Lembra que eu falei? Não abstrai aqui, ó. Eles têm a mesma formação, né? X1, Y3. Mas geometrias completamente diferentes, beleza? E essas geometrias influenciam em algumas coisas que nós vamos ver um pouquinho mais para frente, tipo propriedades, né? Que tem a ver com polaridade, que a gente ainda vai ver nessa aula. Ainda em tipos de geometria, a última, a geometria tetraédrica. É uma geometria muito importante, porque é a geometria do carbono. Já deu pra ver que eu gosto muito de química orgânica, né, gente? E a geometria do carbono é bem importante. Isso é bom pra gente ter em mente, porque moléculas que não necessariamente só um carbono, mas, por exemplo, uma molécula que está um carbono ligado a outros 4 carbonos, também vai ter essa geometria, né? Se forem ligações simples, claro. Mas vamos lá, sem mais delongas. Geralmente ocorre quando a molécula é formada por 5 átomos em que não há pares de elétrons não ligantes.
Exemplo clássico, carbono. Carbono está aqui no meio. E 4 hidrogênios. Ela é uma das geometrias um pouco difíceis de enxergar. Assim, é por isso que eu trouxe o modelo 3D, porque desenhando ela fica um pouco esquisita. Mas é até um jeito especial da gente representar. Geralmente a gente coloca átomo central e quem vai estar no mesmo plano. Então, hidrogênio. Tô bem melhor com essa caneta, fala sério. Outro hidrogênio. Aí, poxa, eu não tenho mais como representar isso no papel. Então a gente criou alguns artifícios. A linha tracejada, ela indica que o seu átomo ele tá para trás do plano do papel. Então o plano do papel tá aqui, ele tá atrás, entendeu? Furando para trás. E essa cunha, o nome dessa representação é cunha, né? Cunha tracejada e cunha sólida. Essa cunha aqui sólida, ela tá furando o plano do papel para frente. Então, de novo, eu e as minhas canetas. Usem as canetas. É bom para visualizar. Eu queria ser aquele professor rico que tem um modelinho, mas não tenho. Então, vai de caneta mesmo. Então, essa base triangular que a gente tem e um para cima. Deu para visualizar? Tá vendo que, ó, aqui é o plano, ó. Peraí. Pronto. Aqui, esta e esta estão no mesmo plano. Essa e essa, mesmo plano. O plano passa por aqui. Agora, essa daqui está para frente. Essa daqui está para frente. E essa está para trás. Aqui, o mesmo plano. Como se o plano passasse aqui. Viu? Ela esconde de trás. Beleza? Fez sentido? Muito confuso? Fecha a caneta aí na sua casa. Depois, se tiver dúvida, você me conta. Outro exemplo que a gente tem... Nossa, escrevi em cima, gente. Desculpa. É um ânion. Muito importante também para a gente saber. É o ClO4-. Acabamos com os nossos tipos de geometria. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos estudar como nós determinamos uma geometria molecular. Apresentei primeiro para vocês porque eu acho que fica mais fácil da gente identificar depois que a gente sabe mais ou menos quais são, entendeu? Tem uma noção aqui na cabeça do que são, tá? Uma coisa que eu não falei no outro slide, mas não tem como voltar. Vamos supor que lá naquele carbono tetraédrico, numa molécula qualquer tetraédrica, tivesse um par de elétrons livre. Ia provocar aquela repulsão, certo? Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com a amônia. A amônia, como tem 3 ligantes, ficou pirâmide trigonal, ou piramidal normal, né? Porque se fosse uma geometria tetraédrica com um par ligante sobrando, o que formaria? Uma pirâmide de base quadrada, né? Todos os ligantes desceriam e ficaria o par de elétron livre lá em cima. Tá legal? Voltando para o slide daqui. Fiz mais ou menos um passo a passo que funciona muito para mim, espero que ajude para vocês também. Então, nós vamos montar juntos, tá legal? Se vocês puderem, na hora de fazer os exercícios, ter uma tabelinha aí perto, tem tabela no material escrito que eu tô mandando para vocês também, vocês dão uma olhada, né, na tabela para consultar, porque ninguém sabe eletrão de cabeça, ainda mais agora que começou a estudar química na pandemia, uma loucura. Então, vamos lá. Vamos primeiro identificar o átomo central. Olhando aqui para esse cara, quem vocês acham que vai ser o átomo central? A gente sabe que ele é o cara que pode fazer mais ligações geralmente, né? E o que está em menor quantidade na molécula. Se for por quantidade, a gente fica só com fósforo e hidrogênio. E, obviamente, todo mundo pode fazer. Todo mundo não, os da um A não. Pode fazer mais ligações que o hidrogênio. Então, nesse caso, o fósforo. O fósforo, ele tá na família do nitrogênio. Então, eu apontei lá que tem uma tabela ali. Ele tá viu, gente? Nem eu sei de cabeça. Ele tá na família do nitrogênio. Então, ele faz 5 ligações. Então, vamos montar estruturas de livros para ele, né? Com os nossos pontinhos queridos. 1, 2, 3, 4,
5. A gente podia botar embaixo, né? Motoqueiro, muito bem. Eu já saí de lá, meu motoqueiro me persegue. Então, agora vamos desenhar a estrutura de Lewis real dela, né? Nós temos que fazer ele se ligar com os dois cloros e o hidrogênio. Parece que tá fácil? Não sei, será que tá? Vamos fazer essa ligação aí. Vamos ligar esse cara aqui com um Cl. Você pode fazer assim ou pode botar 2 pontinhos, tá? Vou fazer esse aqui com 2 pontinhos para abraçar a estrutura de luz de verdade, tá? E o hidrogênio tá ligado nesse daqui. Na minha representação toda cagada, eu deixei os elétrons um pouco longe. Mas isso é para a gente perceber que, tipo assim, independente de como você dispõe os elétrons, sobrou um par, né? Sobrou esse cara e esse cara. Então, vamos redesenhar ela ali do lado, usando a distribuição dos átomos ligados para determinar a geometria. Olhando assim, a gente já tem uma ideia de qual que ela vai ter, não é? Então, vamos redesenhar ela ali? Vamos mudar de cor, que eu tô didática. Gente, eu fazendo piada sozinha tão ruim. Vamos lá. P de fósforo, né? Ligado a um Cl, ligado a outro Cl, ligado a um hidrogênio. Cara, sobrou um par, né? Ou seja, essa molécula possui pares de elétron livres? Então, a gente já sabe que sim, ele está aqui. O que esse par de elétron vai fazer? Vai pegar a nossa... Vamos apagar, vamos apagar, vamos apagar. Não é assim que eu quero fazer, não é assim que eu quero fazer. Agora vamos usar essa distribuição dos átomos já ligados para determinar a geometria molecular, né? Nós temos um átomo central com 3 ligantes. Então, vamos escrever isso. Fósforo como átomo central, vai ser um D+, é um P. Vamos lá. Cloro, hidrogênio. Pronto, né? Acabou. É trigonal planar, é triangular. Passo 4. Essa molécula possui... Motoqueiro. Essa molécula possui pares de elétrons livres. Opa! Aqui pela estrutura de livres ela tem. Faltou a gente representar. Então, se ela tem o par de elétron livre dela está aqui, vai acontecer igual aconteceu na amônia. Como a minha repulsão entre par ligado e par ligado é menor do que par livre e par ligado, a tendência é eles se aproximarem. Então, como que a gente vai ficar? Vamos usar aquela representação de cunha que a gente aprendeu. Vamos ficar com o fósforo no meio, né? O par de elétrons a gente não precisa representar na geometria molecular, tá bom? Cloro, no mesmo plano que o átomo central. O hidrogênio furando a página para fora, né? Saindo da página, saindo do quadro. Meu Deus, que artista! Hidrogênio e o Cl furando, entrando no quadro, né? Beleza? Então, me diz qual é o nome desta geometria. Tô sendo ridícula, né? Muito bem, piramidal, que isso? Vamos para o exemplo 2. Vamos lá. O primeiro passo é identificar o átomo central.
átomo central aqui entre boro e hidrogênio, que faz mais ligações ao boro, então boro é o átomo central. Agora vamos desenhar a estrutura de Lewis para a molécula. Como que a gente vai desenhar? Sabendo quantas ligações ele vai fazer. Vamos à tabela periódica. O boro, ele está na família 3A, então ele faz 3 ligações. Então já vamos anotar isso aqui. O boro, B de boro, 1 elétron, 2 elétrons, 3 elétrons, ok? O hidrogênio, coitado, sozinho, sem família, 1 elétron só, muito bem. Então, vamos desenhar aqui H, né? 3 ligações. Ele é exceção ao octeto, né? Se estabiliza com 6. Então, tá perfeito, beleza? Agora, use a distribuição dos átomos para determinar a geometria molecular. Tá meio troncho ali, mas a gente dá uma ajeitada que vai ficar muito claro para você. Então, boro como elemento central, se distribuindo de uma maneira que vai ficar o mais distante possível das outras ligações, beleza? Então, H. Não parece, porque meus ângulos são muito ruins, aqui não tem 120 graus, mas é uma molécula o quê? Trigonal plana, muito bem. Eita, mas será que a gente esqueceu? Será que tem par de elétron livre? Será que essa molécula tem par de elétron livre? Que aí muda a geometria, né? Não tem. Boro tem 3, está fazendo 3 ligações sem elétrons livres. Essa é a geometria. Show? Então, vamos para o próximo. Agora nós vamos entrar no belíssimo tópico eletronegatividade e polaridade. Ai, que voz, apresentador de programas anos 90. Vamos primeiro falar sobre ligações, nuvem eletrônica, compartilhamento de elétrons, coisas assim, tá bom? A gente aprendeu lá na aula de ligações que a ligação covalente, ela significa o compartilhamento de elétrons. Então, um átomo compartilhando elétrons com outro átomo. Então, por que eu coloquei nuvem eletrônica ali? Lembra lá da nossa ideia, do princípio de incerteza, que dá uma modificada no átomo de Rutherford-Bohr, que tem o conceito de orbital, que fica tudo um pouco mais fluido, um pouco mais... Oh, meu Deus, será que estou aqui? Será que não estou? Né? Meio de ultravolta. Então, eu acho mais legal de trabalhar com esse conceito porque eu acho que fica mais simples de entender esse compartilhamento de elétrons. Por mais que par a par seja o que a gente use pela teoria de Lewis e tal, entender isso como uma nuvem eletrônica, que essa nuvem eletrônica está se movendo, é mais fácil de entender a eletronegatividade. Porque a eletronegatividade, importando lá da aula de propriedades periódicas com a professora Raíssa, a eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons dentro de uma ligação química. Ou seja, é uma propriedade, né, dele de atrair mais esses elétrons. Ou seja, eu acho que fica mais fácil compreender assim, de deslocar a nuvem eletrônica. Ele está trazendo essa nuvem eletrônica mais para perto. Porque se a gente for pensar em um átomo só vindo, sim, é meio estranho, né? Mas vamos ver. Tendência de eletronegatividade, que a tabela já estava ali no outro slide. Crescendo em direção ao flúor. Flúor é o átomo mais eletronegativo da tabela. Se não lembra disso, volta na aula de propriedades periódicas, é muito importante. Lembra que a eletronegatividade é uma tendência do átomo dentro de uma ligação química. Ele sozinho não faz nada. Isso aqui é uma abstração, né? Para a gente entender a propriedade. Agora, vamos pensar em polaridade, agora que a gente já sabe o que é eletronegatividade. Vamos pensar nos polos da Terra. A Terra, né, um geóide, polos achatados, não sei o quê. A gente tem polo norte e polo sul. São o quê? Extremos, né? Os extreminhos achatadinhos. Então, a gente pode trazer isso para a química também. A gente pode dizer que um polo, ele é um extremo que tem uma concentração ou uma deficiência de carga.
vamos pensar assim, a gente tem um átomo eletronegativo e ele está drenando essa nuvem eletrônica. Então, uma coisa que era homogênea está se tornando heterogênea. Esse cara aqui cresce, esse cara aqui decresce. Beleza? O que é a polaridade? A polaridade é tipo uma medição que diz qual molécula é mais polar, ou seja, tem um átomo eletronegativo, está drenando mais nuvem eletrônica, e o outro menos. Agora, quando que um polo aparece? Era muito mais fácil eu ter colocado a imagem antes do que ficar fazendo mãozinha, né? Então, pensa, o átomo eletronegativo está por aqui. Ele está drenando essa nuvem eletrônica, ele está puxando essa nuvem eletrônica, atraindo. É aquele seu cunhado que só te pede dinheiro, esse cara aí. E por consequência, esse lado acaba ficando deficiente em elétrons, formando um polo negativo e um polo positivo. Anteriormente, a molécula era homogênea, sem polos. E essa aqui é uma molécula com polos. E quais são os nomes que a gente dá para isso? Uma molécula que não tem polos é uma molécula apolar, beleza? Geralmente é uma molécula que não tem diferença de eletronegatividade, porque a eletronegatividade é uma tendência, mas também é um número, né? A gente vai estudar isso mais qualitativamente, não vamos usar os númerozinhos, mas a eletronegatividade é um número. Então, eles têm o mesmo, por exemplo, HH, FS, tem a mesma eletronegatividade. Então, é uma molécula apolar. Mas vai ser sempre quando forem átomos iguais que ela vai ser apolar? Não, as eletronegatividades podem ser muito parecidas, tipo a de carbono e hidrogênio, tá? Agora, no caso de uma molécula polar, uma diferença grande de eletronegatividade, tá? Vai ter um cara bem mais eletronegativo que tá drenando bem mais elétrons aí dentro dessa ligação. Até aí foi um pouco difícil, um pouco complicado. Espero que esteja fluindo. Agora, não se assustem. Ai, meu Deus, Vitória, não tem física, não sei o quê. Também, mas tudo bem, vamos com calma, os físicos que me perdoem. Vamos pensar no vetor lá da física, mas vamos dar o nosso toque, tá bom? O vetor, ele é caracterizado de modo simplificado, físicos não me batam, com três características, tá bom? Módulo, direção e sentido. Módulo é um valor que define a intensidade, né? Vai definir o tamanho do vetor, vai definir a intensidade, né? É como aqui no nosso caso vai ser o valor da eletronegatividade, né? Que foi calculado por pessoas inteligentes que gostam de matemática. Direção. Se tá na... Isso mesmo, o que eu coloquei. Se tá na horizontal, se tá na vertical, se tá na diagonal, de modo simplificado, tá bom? E o sentido é a orientação. Beleza, ele tá na horizontal, mas ele tá na horizontal para a direita, ele tá na horizontal para a esquerda, ele tá na diagonal subindo, tá na diagonal descendo, beleza? No nosso caso, a gente não vai precisar saber isso profundamente. É só para vocês terem uma ideia, para quando for trabalhar com vetor no momento de dipolo, não ficar tão perdido. A gente só vai precisar saber. Ele é igual a zero? Se ele for igual a zero, ele é apolar. Se ele for diferente de zero, ele é polar. Só isso a gente precisa saber. Que é essa bela ilustração. Então, isso aqui significa vetor momento de dipolo igual a zero, molécula apolar, molécula homogênea. Não tem diferença de eletronegatividade. Momento de dipolo diferente de zero, molécula polar, tem átomo eletronegativo, grande diferença de eletronegatividade. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui nessa molécula. Molécula de HF. O flúor, ele é um halogênio que tem o quê? 7 elétrons na última camada. Que nesse caso aqui está ligando com o hidrogênio, que tem um elétron. Se a gente lembrar aqui de cabeça da tabela, o hidrogênio, ele está mais ou menos... Peraí, para vocês já invertido. O hidrogênio está mais ou menos por aqui, né? No início da tabela, então ele não é muito eletronegativo. E o flúor está aqui, né? Bem no final da tabela. Inclusive, ele é o elétron mais
Inclusive, ele é o átomo mais eletronegativo da tabela, beleza? Então, a diferença de eletronegatividade deles é grande, concorda comigo? Então, lá daquele modelo de nuvem, seria mais ou menos assim, né? Certo? Se esse flúor ele puxa muita densidade eletrônica, o polo negativo é esse aqui. E se ele, logo, o hidrogênio ele fica deficiente, né? Então ele fica positivo, tá bom? Então, como que a gente representa? Essa flechinha, geralmente tem um maisinho aqui, assim. Essa flechinha significa o vetor momento de dipolo, né? Ele está orientado em direção ao flúor, certo? Crescendo em direção ao flúor, crescendo a eletronegatividade, enquanto decresce no sentido do hidrogênio, certo? Esse vetor momento de dipolo nada mais diz do que existe polo, existe um vetor resultante. Essa resultante está apontando para o flúor, porque ele é o átomo mais eletronegativo desses dois. É ele quem está drenando a nuvem eletrônica. Foi? Próximo exemplo. Berílio ligado a hidrogênio. Como a gente pode ver, neste caso aqui, o berílio ele é um átomo extremamente eletropositivo. Então, eletropositivo é o contrário de eletronegativo, né? Se ele é extremamente eletropositivo, o hidrogênio acaba sendo mais eletronegativo. Então, o vetor momento dipolar ele está apontando no sentido de crescimento da eletronegatividade, que nesse caso é do hidrogênio. Mas, Mai, poxa, não faz sentido. Um para um lado, outro para o outro? Exatamente, não faz sentido. Eles são o mesmo átomo, lembra? A diferença de eletronegatividade entre berílio e hidrogênio é a mesma que berílio e hidrogênio. Então, essa força que eles estão fazendo, essa atração que eles estão tendo, pode ser anulada. Então, é tipo cabo de guerra. Se eu puxo para cá com a minha intensidade e eu puxo para cá com a mesma intensidade, eu não saio do lugar. Então, molécula apolar. Molécula polar, molécula apolar. Momentos de dipolo igual a zero, né? Porque esse cancelou. Momentos de dipolo diferente de zero, porque tá tendo uma resultante aí, no caso. Não sei para onde é. Peraí. No caso, para esquerda. Direita de vocês. Tá bom? Vamos para o próximo. Agora, vamos estudar a polaridade da molécula. A gente estudou polaridade de ligação, avaliando a ligação de um átomo e do outro e vendo a resultante. No caso da polaridade da molécula, lembra aquela parada que tem ângulo envolvido por causa da geometria molecular? A gente precisa da geometria molecular para determinar a polaridade da molécula, beleza? Não pode fazer ela chapadona lá no papel com livros, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro conhecer a geometria molecular dela, fazendo aquele passo a passo que a gente já conhece, e depois a gente faz a análise vetorial. Análise vetorial qualitativa, tá bom? Vamos lá. Exemplo, NH3, nosso querido conhecido NH3. Vamos lá. Átomo central, quem vai ser? Átomo central, quem vai ser? Nitrogênio. Então, vamos escrever ele aqui. Nitrogênio. Ligado a quem? 3 hidrogênios. Pergunta importante. Tem par de elétron sobrando? Tem. Então, qual é a geometria dele? Muito bem. Trigonal. Pirâmide trigonal ou piramidal. Beleza? Agora vamos fazer a análise vetorial, tá bom? Análise vetorial. Vamos pensar em eletronegatividade para a gente determinar a polaridade. Eletronegatividade. Daí, quem é o mais eletronegativo? Quem está mais para a direita? Quem está mais... Ai, Deus. Vamos pensar em eletronegatividade. Quem está mais para a direita da tabela? Quem está mais para cá, tá?
nitrogênio está bem aqui, hidrogênio está lá na casa caixa preta. Então, nitrogênio é mais eletronegativo. Então, vamos avaliar a eletronegatividade dentro das ligações, par a par, tá bom? Nosso vetor momento de dipolo entre hidrogênio e nitrogênio. Nitrogênio é mais eletronegativo, então o nosso vetor momento dipolar aponta para ele. Mesma coisa para todos os outros, correto? Daí você já tira alguma coisa, né? Se todos estão apontando na mesma direção, é natural que haja uma componente de vetor momento dipolar resultante para cima, certo? Então, naquela nossa pirâmide, aqui está concentrado o polo e aqui tem uma deficiência de elétrons, né? Então, o nosso vetor, meu negócio é meio esquisito, ele é o quê? Diferente de zero. Então, a polaridade da molécula é diferente de zero, tá bom? Diferente de zero, então é polar. Molécula polar. Show? Que nem o urso. Vamos para o exemplo 2. Vamos fazer primeiro a geometria molecular. Temos CH4. Já temos um spoiler. Então, carbono ligado aqui. 4. Não tem par não ligante para afastar ele, então a geometria dele vai ser fala para mim? Muito bem. Tetraédrica. Desenhando aqui em cunha pra gente treinar. Tá legal? Você fala, mãe, que loucura é essa agora? Como é que eu vou determinar a polaridade nesse troço? Pois é. Então vamos lá. Entre hidrogênio e carbono, quem é mais eletronegativo? Carbono, né? A diferença de eletronegatividade é pouquinha. É. Ai, mãe, mas eles estão muito distantes. Mas em números é pequena. Mas, em todos os casos, vamos lá. Vamos fazer considerando que a polaridade do carbono é maior. Então, haveria uma resultante para cá, certo? Sim. Haveria uma resultante para cá, assim. Uma resultante para cá e uma resultante para baixo, né? Meu Deus, que loucura, que confusão, tal. Vamos olhar então de uma outra perspectiva. Aqui a gente está olhando daqui, né? Mais ou menos. Vamos colocar o nosso olhinho aqui, ó. Tá? Olhando dessa perspectiva, o que a gente enxerga? Assim, ó. Ficou um pouco melhor? Vamos olhar as componentes? Essa componente indo para cá, essa componente indo para cá. A gente está avaliando polaridade de ligação aqui, né? Caraca, mãe, mas eles estão indo todos para o mesmo ponto. Só que a grande coisa é, lembra do módulo? Eles têm o mesmo módulo, a mesma diferença entre hidrogênio e carbono. Então, esse vai passar para lá e esse vai passar para cá. Então, o que vai acontecer? Esse vai cortar com esse e esse vai cortar com esse. Olha que coisa. Porque eles estão indo para sentidos opostos, né? Com a mesma intensidade, sentidos opostos, cabo de guerra. Não estou saindo do lugar. Então, é uma molécula apolar. Tá legal? Um pouco difícil, um pouco complicado, talvez muito. Deixei uns exercícios lá no material escrito para vocês. Façam as questões, tem questão só de geometria e tem questão de polaridade. Façam outras questões, tentem refazer as provas do Enem, é bem facinho de encontrar todas as provas.
Tem um site que se chama Projeto Medicina. Ele tem várias questões de vários vestibulares, inclusive do Enem, separados por matéria. Então você joga lá, polaridade, joga lá, geometria molecular. E tem vários exercícios com gabarito, tá bom? Os exercícios da professora Sônia também são muito bons. E tem gabarito, vocês podem usar. E qualquer coisa, estamos 100% disponíveis para vocês, tá? Estudem, mandem suas dúvidas e até a próxima!